Você odeia tudo relacionado à religião. Você não gosta que falem o nome de Deus na sua frente. Se falar de Jesus, então, você fica pistola. E se você falar, então, que para essa pessoa que Deus é o Todo-Poderoso e Ele é puro amor, essa pessoa vira o bicho e tenta te mostrar que você está equivocado a todo custo. Se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo é para você. E a quem vos fala é o escritor JP. Vou pedir o seu like já de imediato, porque o canal quer crescer, quer chegar a mais pessoas e eu dependo do seu likezinho. Então esse mendigo que vos fala pede um like. Se você não quiser deixar um like, mas não gostou da forma como eu abordo alguns temas, deixa o seu hate aqui nos comentários, que isso também é muito bem-vindo, porque me treina, sabe? Eu tinha o costume de sempre ficar abalado com os haters. Inclusive, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tencionei montar um blog e eu recebi o seguinte comentário. O blog era sobre teoria do caos. Aí o seguinte comentário me fez desmoronar. Ele disse: o que um menino de 12, 13 anos sabe alguma coisa de teoria do caos? E adivinha, eu sei pra um caralho. Eu já sabia naquele momento, eu só não sabia expressar. Eu estava procurando aprender e compartilhar. Ou seja, eu já estava usando a técnica do aprender e compartilhar em sequência para ir construindo esse saber mais firme, porque é assim que a gente aprende melhor. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Beleza, recebi esse hate, adivinha, travei pro digital. Aí um belo dia tentei expor as coisas que eu entendi, falando de um livro que eu li na escola, chamado Verônica Decide Morrer. E o professor me fez a seguinte pergunta: mas você considera isso literatura? Eu travei, mas aí eu respondi: sim, claro que é, literatura é livro, não é? Então é livro. Mas você acha que vale a pena ler esse tipo de livro? Ele me fez a pergunta. De novo eu travei, gaguejei, fiquei envergonhado. Falei: sim, vale, sei, acho que vale, é bom, é gostoso de ler. Ótimo. Aí ao longo da apresentação, ele me corrigia até na forma de falar. Eu falei uma palavra com o P não mudo. Eu acho que foi apito, sei lá, apito. Eu falei apito. Apitidão, não lembro. Enfim, eu falei alguma palavra que era uma consoante com som mudo. E ele me corrigiu de forma brusca e me desmoralizou internamente. Eu baqueei, não soube prosseguir. Essa foi minha primeira trava. Uma vez eu tentei me posicionar com o meu pai. Ele perguntou, bem bravo, porque ele estava manguaçado. E ele perguntou: por que você está descalço? Tá frio? Eu falei: porque meu chinelo tá ali. Respondi no mesmo tom que ele. E ele me virou um tapa na boca que fez sangrar o meu nariz. Mas foi um puta de um tapa, velho. Uma criança, eu tinha 6, 7 anos. Travei a fala. Já se tornou muito difícil me posicionar. E por que eu entrei em todo esse assunto aqui? Porque o que me destravou, o que rompeu com todas essas travas, foi eu entender um pouquinho sobre espiritualidade e me abrir para que a espiritualidade pudesse agir em mim. E algumas pessoas têm essas travas quanto à religião. E é muito curioso, porque a pessoa em questão, e eu estou falando de uma pessoa específica, ela consome muito conteúdo que tem teor espiritual. Sabe a série From, a Origem, só Origem? Ela tem um cunho espiritual que vocês não têm noção. Se vocês têm olhos, vejam. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Essa série é inteiramente espiritual. Sabe a série The Manifest? O voo daquele avião que some por 5 anos e as pessoas voltam? Então, também forte teor espiritual. Sabe aquele anime de 1995, se não me falha a memória? Minha idade, esse bichão tem. Chama Berserker. Conta a história do Guts
Gut e a casca, o amor dos dois. E o enfrentamento contra os demônios, os diabos, os coisas ruins. E adivinha, a casca, ela é abusada por demônios. Só que aqueles demônios são a representação dos homens endemoniados. Ou eu posso ir até além. Se eu fizer uma análise mais profunda, eu diria que a série, no geral, a série é o anime, né? Não é uma série, é um anime, porque os otaku odeiam que confunde anime com desenho animado, ou enfim, não vou entrar nesse mérito. Se eu for mais a fundo, eu consigo falar pra vocês que a série Berserker é sobre o pós-vida, e que lá no pós-vida a gente tem várias pessoinhas ali tentando lidar com aquela situação. Você morre, você chega lá, e aí? O que você vai fazer agora? Aí você tem os castelos, você tem os reis, você tem as rainhas, você tem as princesas, tem as castas, tem os cara bom, os cara mal, tem os cara bom que vira cara mal. Tudo isso eu posso fazer uma leitura com o pós-vida, e a pós-vida funciona dessa forma. É o que a gente chama talvez de umbral no espiritismo. E na Umbanda eu entendi que o espiritual está em tudo. Sabe o que você chama de Exu e você morre de medo? Você tem que morrer de medo mesmo, porque Exu, essa energia que abre os caminhos ou fecha os caminhos, ela está em todo lugar. Por exemplo, eu tô aqui na rua agora. Se eu não respeitar essa energia que está me guiando, ele vai fechar meus caminhos e eu posso sofrer um acidente. Ele não é bom nem mal, ele só interage com o seu Exu particular. Cada um tem um Exu, tá? Só para você saber. E isso é espiritualidade, você entender que existem energias que nos regem o tempo inteiro. E que a energia que a tudo criou, ela ressoa em todas as frequências, mas ela só criou a humanidade inteira porque ela vibrou em intenso amor, intenso gozo, intenso prazer. Por isso o sexo ainda é um tabu tão grande, porque ele gera a vida. É o nosso momento de brincar de Deus. E para algumas pessoas brincar de Deus é aterrorizante. E cuidar então da sua criação é mais aterrorizante ainda. E eu sei do que eu tô falando. Assiste os vídeos antigos meu que você vai saber. Quando eu percebi que eu não tava brincando de Deus com a ficção, com um lápis na mão, que eu ia agora ter que brincar de Deus com um ser humano que sente, que chora, que eu não tenho controle, eu aterrorizei, eu fiquei, meu Deus, como que eu faço isso? Me ajuda! E foi justamente Deus que me ajudou, usando todas as energias que permeiam o mundo para me guiar na direção certa. Só que eu o tempo todo dividido no ego e no eu superior, eu ficava o tempo todo, sabe? Indo muito para a esquerda, indo muito para a direita, quando o caminho é pelo meio, o caminho é no meio, e o caminho é um só, amor. Amor, se você não ama, o que me adianta falar a língua dos homens e dos anjos? Pois sem amor eu nada seria. Paulo de Tarso, tá na sua Bíblia cristã? Ah não na sua, porque esse vídeo é pros ateus. Então não tá naquele livro de historinha que você odeia. Só que aquele livro de historinha contém nele sabedorias multimilenares. E não é para você ler como um imbecil querendo jogar as contradições na cara dos outros, porque tem contradições lá dentro? Tem. Só que para uma história daquela proporção, ter tantas conexões e tantas pontas não soltas, ou seja, pontas amarradinhas, eu como escritor de ficção afirmo pra você que é humanamente impossível. Eu passei 14 anos tentar amarrar as pontas soltas de um livrinho que eu tava escrevendo. 14 fucking anos! E eu não consegui, porque ficava muito ponta solta, muitas perguntas sem respostas. Aí, você vem me falar que ao longo dos anos, o pessoal foi criando uma história de ficção e amarrou todas aquelas pontas. Caraca, esse cara tá de parabéns. Tá de parabéns. Enfim, eu não vou entrar muito nesse tema, eu só queria que você soubesse que o que você tem consumido, as coisas que você tem consumido, tá tentando te guiar na direção correta. Só que tem uma força contrária que tenta te afastar o tempo todo.
E essa força contrária, os cristãos, os evangélicos, o pessoal que acredita no diabo, chama de diabo. Mas na verdade, é a maldade que foi instalada no seu coração ao longo da sua vida. Pensa, por exemplo, que você é um serzinho cristalino, você é um cristal. Só que ao longo da sua vida, o pessoal foi jogando bosta na sua cara, foi jogando terra, foi jogando areia, foi jogando chorume, foi jogando todo tipo de mácula para sujar o seu cristal e não deixar ele irradiar o poder que vem do Altíssimo. E aí, ao longo da sua vida, você necessita limpar esse cristal para que ele irradie a luz que ele pode irradiar. E é essa luz que você precisa emanar para você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. E tá tudo bem, você talvez não vai conseguir limpar todas as faces desse cristal belíssimo que é você. Você não vai conseguir lapidar a sua pedra bruta como um cristal. E tá tudo bem, você aceita as partes que você não dá conta de resolver e você integra em você a sombra que nasceu com você, e você tenta ao máximo ir eliminando ela ao longo da vida. E seja feliz, seja bom, semeie a bondade, semeie a gentileza, semeie amor, porque é o que nos cabe. E às vezes o amor não é tipo aceitar tudo que o outro faz, às vezes é você olhar nos olhos de uma criança birrenta e falar: você não pode ter isso. Sabe, o não é uma forma de amor. Porque se você fala sim pra tudo, você vai criar um monstro, cara. É um monstro. Não, sim, sim, pode fazer, sim, não, pode colocar a cabeça pra fora do carro, não tem problema não. Pode, vai. Nossa, você quer pular dessa altura? Pula. Não, pode pular. É loucura. E eu vou ficando por aqui. Obrigado, e prestem atenção no conteúdo que vocês têm consumido, porque é um desejo da sua alma que você limpe o seu cristal, que você lapide a sua pedra bruta e que você brilhe nesse mundo que precisamos de uma luz brilhante, clareando a escuridão que habita no coração de cada um de nós. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua paciência. Deixa aquela curtida, se fez sentido tudo isso que eu falei. Deixa nos comentários pelo menos um joinha para falar: ó, legal, entendi o que você falou. E é rápido, você deixar um joinha é muito rápido. E você me ajuda, você me ajuda muito, cara, você não tem noção. E ajuda o canal, ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, obrigado e até a próxima.